Bom dia, meus amigos do Rio Maframix. Hoje estamos com o arquiteto Francesco Spaltz, ele que acabou de receber o Prêmio Arquiteto Urbanista de 2018, prêmio da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, a FNA. Francesco, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, enfim, no lugar que eu cresci, que eu nasci, para falar um pouco da minha experiência, do prêmio, enfim. Tá certo, vou pedir que você chegue um pouquinho mais perto do nosso microfone. Sim. E como que é para você essa experiência de receber esse prêmio? É muito gratificante porque o prêmio foi algo inesperado, né? E o que me deixa mais feliz em receber esse prêmio é que o trabalho desenvolvido ao qual deu resultado o prêmio é um trabalho na área de habitação de interesse social, que no Brasil a gente vive num país tão desigual, com tantas pessoas sem acesso a serviços de arquitetura, tantas pessoas morando sem salubridade, sem, enfim, muitas questões que são importantes para a humanidade. Ser reconhecido por um trabalho nesse sentido eu acho muito bom. Eu acho que é realmente gratificante, dá muita força e energia para continuar trabalhando bastante e fazendo... Fazer a caminhada. Isso. Até nós conversávamos um pouquinho ali antes de entrar no ao vivo. Arquitetura, urbanismo hoje está muito presente na cidade, e você chegar num ambiente bonito, às vezes não é... As pessoas têm aquela sensação de que contratar um serviço especializado sai muito caro, e na verdade é o contrário, né? Realmente é o contrário. Até já existem pesquisas que comprovam isso, né? Alguns casos de... a economia que se tem quando se contrata um profissional é muito maior do que o valor que se paga ao profissional, porque é uma obra planejada, é uma obra que é pensada toda ela. Então, é um tipo de serviço que... tenho que agradecer também que tanto o Conselho de Arquitetura, o Instituto de Arquitetos, os sindicatos, a federação, eles têm feito um trabalho muito forte, as entidades, né, para, enfim, divulgar mais e para que as pessoas entendam qual é a função da arquitetura e do urbanismo, né, que vai desde uma reforma, a criação de um ambiente até a construção de cidades, que é onde a gente vive, o ambiente não apenas interno, mas também o ambiente urbano. E uma coisa interessante, até uma experiência minha, quando a gente começou aqui esse espaço, a gente colocou aqui a redação para fazer o jornal, a gente, como eu te falei, a gente fez com a nossa experiência, ajusta aqui, puxa aqui, fecha ali, e agora já estamos contratando uma equipe de arquitetura para redesenhar o jornal. Se tivesse feito isso lá atrás, teria economizado tudo que a gente já gastou, com tinta, com parede, com divisórias, né? Isso mostra como ter um profissional certo em cada área faz a diferença. Sim, com certeza. Até, como eu tinha comentado contigo, né, no Brasil a gente tem aproximadamente um arquiteto para cada 1.400 habitantes. É um valor muito parecido, sim, um número muito próximo com o que acontece na Suíça, na Bélgica. A grande diferença é que no Brasil, cerca de 60% das obras que são feitas, elas são feitas sem assessoria técnica nenhuma. Nem de arquiteto, nem de engenheiro. São obras irregulares, assim. E falta esse... Como que surgiu, voltando agora para o prêmio, como que surgiu a ideia do prêmio, de fazer parte, os bastidores, como é que foi tudo isso? Na verdade, o prêmio, ele foi... Eu fiz um trabalho com outras arquitetas de Porto Alegre, não só arquitetas, né? É bem importante mencionar que foi um trabalho em equipe, né? Eu acho que o trabalho em equipe sempre tem bastante força. Com a Tayane, a Carla, a Paola, e teve também um advogado que participou do processo. E esse trabalho foi resultado de uma licitação que a gente concorreu para o CAU de Santa Catarina. O objeto desse trabalho era criar um plano estratégico para a implementação da Lei 11.888 de 2008, que é a Lei da Assistência Técnica, que define, é uma lei, né, que define que todo cidadão, toda família de baixa renda tem direito à assistência técnica para a arquitetura, para a construção, reforma e também para a regularização fundiária. E aí esse plano, a gente pegou e fez primeiramente um diagnóstico do estado de Santa Catarina, né? Avaliou números, dados, planos de habitação das cidades. Aí o segundo momento, a gente passou por várias cidades polo assim do estado, né? A gente foi, deixa eu ver se eu lembro todas, foi Florianópolis, foi Joinville, foi Chapecó,
e Blumenau. Foram essas cidades, a gente foi nessas 4 cidades e fez oficinas onde a gente tentou agrupar o maior número possível de possíveis atores que participariam desse tipo de trabalho, né? Desde da sociedade civil, da população, até movimentos sociais, Ministério Público, Poder Público, enfim, a gente tentou reunir todos para criar uma oficina onde a gente conseguisse entender como que funciona em cada região e também criar possíveis arranjos de como em cada local seria possível dar esse acesso à assistência técnica gratuita. Aí, a partir disso, a gente criou um plano estratégico, né? E do plano estratégico a gente fez uma cartilha e 2 minutas de lei, né? Uma estadual e uma municipal, com a qual o CAL está fazendo a divulgação entre as prefeituras, no Estado, Assembleia, para tentar, enfim, porque a assistência técnica ela depende muito também de uma força política, sabe? Se não há vontade política, por mais que exista a lei que define que as pessoas têm direito, sem vontade política ela não acontece. Então, é um trabalho que o CAL de Santa Catarina está fazendo muito forte e muito bem, assim. Ele está com essa pauta e está com um trabalho bem constante, assim. Para que isso ocorra. E aí, enfim, a gente fez o trabalho, finalizou. Aí passou o tempo e existe esse prêmio Arquiteto do Ano, né, da Federação Nacional de Arquitetos Urbanistas, e o prêmio é feito através de indicação tanto dos sindicatos quanto de dirigentes da Federação Nacional. Eles indicam, enfim, possíveis trabalhos, e o nosso foi um indicado, então não é algo que a gente não esperava, assim. A gente fez o trabalho e não esperava receber o prêmio, até foi muita surpresa, assim, foi muito legal receber um prêmio assim desse porte, né? Claro, foi legal, mas é um prêmio, é um reconhecimento de um trabalho muito intenso que a gente fez e muito profundo, assim. Muito legal. E qual que é agora a expectativa para 2019? Dar continuidade nesse projeto, ampliar ele, levar ele para outros lugares? Qual que é a expectativa da equipe? Esse plano ele foi finalizado, então agora a etapa dele compete ao Conselho de Arquitetura, que está fazendo a divulgação e está tentando implementar de várias formas. Para nós ter acesso a essa cartilha, ela está disponível, já é impressa, PDF? Todo o material ele existe impresso e está todo no site do CAL de Santa Catarina. Se entrar no CAL de Santa Catarina e pesquisar lá... O CAL é o Conselho de Arquitetura. Pesquisar ATIS, ATHIS, tu encontra lá todo o material do plano. Tem desde o diagnóstico, o plano estratégico, as minutas de lei e a cartilha e-book que pode baixar, e, enfim, imprimir, ou também tem todo o material lá disponibilizado. Certo. E como é que é ser uma frente no meio desse povo aí, ou do Brasil todo? Quando você chega, sou de Mafra, como é que é a expectativa das pessoas? Eu tenho muito orgulho de ser mafrense, eu gosto muito daqui, né? Então, eu acho que é super legal, assim. Eu gosto de enfatizar isso, assim, que eu sou de Mafra. E, enfim, todos os trabalhos que eu faço, né? Até venho para cá com bastante frequência, né? Tô começando a criar um mercado aqui também, tenho interesse em voltar a trabalhar aqui, né? Trabalhar mais na região, porque é o lugar que eu cresci, que eu nasci. Estou com bastante frequência aqui, eu acho que eu posso contribuir muito, né? Uhum. Tanto com o Rio Negro quanto com Mafra, né? E aqui acho que tem essa particularidade de a gente poder estar nas 2 cidades, né? Sim. E eu vejo também que tem um carinho muito grande, né? Até com as notícias, enfim, a notícia do prêmio, os compartilhamentos, assim, eu vejo que o carinho dos mafrenses, das pessoas que cresceram comigo, tanto os que cresceram quanto os professores, sou muito grato aos meus professores daqui, eles me ensinaram muito. Estudei no Vande do Amaral, então tenho muito carinho da parte deles, assim. A tua formação foi feita em arquitetura aqui na UNC? Não, eu me formei em arquitetura na PUC do Rio Grande do Sul. Eu fui aluno do ProUni pela PUC, né? E fiz também especialização em arquitetura da cidade na PUC do Rio Grande do Sul também. Que legal. Voltando para o teu trabalho, quando a gente olha para uma cidade, o que você acha que dá para melhorar aqui em Mafra e Rio Negro nessa questão de arquitetura, urbanismo? O que dá para mexer aqui que
Se você fosse um gestor, tivesse a caneta na mão, o que daria para começar a fazer? Primeira coisa que eu acho que é muito necessária, que precisa melhorar aqui, é a questão da mobilidade. Eu acho que são 2 cidades de porte pequeno, né? E já está tendo problemas de mobilidade porque, ao meu ver, o acesso ao transporte público é muito complicado. O transporte público não é bom, ele demora, os ônibus não são confortáveis, então as pessoas sempre vão optar pelo transporte individual. Até aqui não chega a ser a questão de ciclovias e tal, porque a própria topografia e relevo não é adaptado. Não é adequado, mas muito importante essa questão da mobilidade. Para mim é principal aqui, assim, eu acho que isso envolve muita coisa, assim. E a arquitetura, eu acho que ela é muito regulada assim pela questão urbana. Então, a arquitetura constrói cidades, né? Uma casa não é uma casa individual onde eu vou morar e viver minha vida e tal. Essa casa, ela se relaciona com o meio, sabe? Esse prédio se relaciona com o meio que ele está inserido. Então, ele tem que ter alguma relação com a rua. Então, os planos diretores, enfim, tem que pensar muito nessa questão. Eu vejo que Rio Negro tem... o plano diretor de Rio Negro ele é relativamente avançado nesse sentido. Assim, eu vejo que ele aplica alguns instrumentos do Estatuto da Cidade. Eu vejo que tem áreas ociosas onde eles tentam, pelo menos, colocar IPTU progressivo para que essas áreas não fiquem ociosas, porque todos os terrenos que estão em área urbana, eles têm que cumprir uma função social, né? Isso está no Estatuto da Cidade. Então, porque, por exemplo, é criada toda uma infraestrutura pública que custa, né, que, enfim, é dinheiro de contribuição nossa, para atender a uma demanda local, onde tem um terreno. Por exemplo, esse aqui da esquina do centro, que é um terreno ocioso, aqui no lado da praça. Então, é toda uma infraestrutura cara que é construída para atender pessoas que vão usar desse espaço, e aquele espaço não está sendo utilizado. Então, não está cumprindo sua função social e precisa de eu acho que de mais rigor público para que isso realmente passe a funcionar como tem que funcionar, para que a gente tenha cidades mais ativas, para que a gente tenha vitalidade nas cidades. Vitalidade traz segurança, sabe? Quando se tem pessoas, quando tu tem janelas, tu vê para a rua, quando tem aglomeração de pessoas, o policiamento humano das próprias pessoas, ele acaba trazendo mais segurança. É um fato. E isso também depende muito, como você acabou de falar ali no início, da vontade política, né? Vontade política, com certeza. Se a vontade política não estiver direcionada a isso, nada se muda, porque o gestor público... Até porque a questão assim, da arquitetura em si, ela é muito... Ela é relativa, sabe? O que é bonito para alguns não é bonito para outros. Por mais que o bonito... Há um consenso muito grande para o que é belo, né? Mas nem sempre o belo é belo para todos, né? Eu acho que o mais importante é a regulação dos espaços, como eles vão funcionar e como esses espaços vão interagir, tanto o público com o privado com o público. Eu acredito que o belo está muito ligado ao teu eu interior ali, com certeza. Né? Recentemente saiu uma reportagem, eu não sei se é fake news ou não, mas enfim, se vinculou que em uma cidade fora tinha um óculos caído no chão e o turista achou que aquilo era uma obra de arte, começou a fotografar, né? Então o cara viu que era uma obra de arte e começou a fotografar, era só um óculos caído no chão. Então eu acho que o espírito de arte, de belo, está muito dentro de quem vê. Com certeza, é exatamente isso. E o papel do arquiteto assim, é realmente captar o que o cliente quer e o que o cliente entende. A sensibilidade do arquiteto é essa, é chegar, entender muito bem o que o cliente quer e transpor isso para um projeto real. Certo. Voltando para o trânsito, o que daria para mudar no nosso trânsito? Porque hoje nós temos rotatórias que não são rotatórias, né? Tem vias ali que mão dupla, outras sentido único. O que você tendo outras experiências como no Rio Grande do Sul, como no Florianópolis, chegando aqui, qual que seria a tua dica em relação ao trânsito? Eu acho que a estrutura viária que existe em Rio Negro e Mafra ela é suficiente. Eu acho que o grande problema aqui é a dependência pelo automóvel. Porque se tu pegar no horário de trânsito, de pico e olhar para dentro dos carros, cada carro com espaço grande e cada carro tem uma pessoa dentro. Então eu acho que precisa de um trabalho muito forte de conscientização e também de mobilidade pública.
um transporte acessível, um transporte que permita que as pessoas saiam de casa, não precisem ficar esperando meia hora um ônibus, enfim, ou que não tenham que caminhar muito longe para pegar um transporte público e tenham conforto. É muito mais fácil tu pegar um transporte público, pagar pouco e ir ao teu destino com conforto do que sair de carro, pegar trânsito. Ao meu ver, assim, a estrutura viária funciona. Talvez com uma análise mais profunda precise realmente rever questões das rotatórias, enfim, os fluxos. Eu acho que isso é importante, com certeza. Mas eu sempre acredito que o grande problema da mobilidade, do trânsito, é a dependência pelo automóvel. O Francesco, uma outra coisa que a gente observa ao longo, pelo menos nos últimos 10 anos, eu nunca vi os gestores Mafra e Rio Negro se unirem para pensar a cidade como um todo, né? Lá Mafra faz os seus ajustes, né? Rio Negro faz seus ajustes, mas ninguém sentou até hoje, vamos discutir a cidade. Alguns anos atrás teve a Carta Rio Mafra, que foi uma tentativa do vereador Gary Vinícius de fazer um projeto, mas não saiu de uma carta, né? Isso dificulta também, na sua opinião? Completamente, porque o grande gargalo e problema é a interface, né? É entre Rio Negro e Mafra. É a ponte, é o acesso de um lado para o outro. É aqui que está o problema e é aqui que deveria ser pensado em conjunto. Vontade política também, de ambos os lados, de estarem juntos e tentarem resolver um problema que não é de Rio Negro, não é de Mafra, é um problema que tem que ser pensado em conjunto. E aí falta vontade política para fazer, né? É vontade política. Por mais que tenha entraves burocráticos, entraves, enfim, legais, são dois estados separados, são duas cidades diferentes, e o centro das duas tá junto, né? Acredito que... Mas, ao meu ver, isso não é impeditivo. Falta vontade política e força de buscar a solução em conjunto. Eu quero mandar um abraço para Edna Fritz, dando um bom dia para nós, um bom dia para você, Edna, e para todos que estão aí sintonizados conosco. Francesco, seu contato, seu telefone, para quem quiser entrar em contato contigo. Meu telefone é 51, o DDD é de Porto Alegre, né? Porque eu tenho estado muito em Porto Alegre, em Florianópolis e aqui também, 51-9920-76424. É meu telefone e o WhatsApp. Podem me chamar por ali, que é rápido, objetivo, e a gente consegue direto o contato. Santo Zap aí ajudou todo mundo. Muito. Facebook também? Facebook tem minha página pessoal, né? Meu nome é Francesco Spaltz. E aí também podem me procurar por lá. Por lá também. Isso. Então tá certo. Agradeço a sua vinda. Sempre que vir em Mafra, seja bem-vindo ao Rio Mafra Mix, para nós bater um papo, trocar algumas ideias, né? Com certeza. Agradeço muito a acolhida. Fui muito bem acolhido aqui por ti, pela equipe. Fico muito agradecido. Muito bem. O Rio Mafra Mix vai terminando aqui essa transmissão ao vivo dessa entrevista. Agradecendo mais uma vez aí ao Francesco, a toda a sua equipe e dando os parabéns. É sempre muito orgulho para a gente que é de Mafra poder escrever boas reportagens de quem é mafrense e está nos representando nos outros cantos desse Brasil. Se você tem alguma sugestão de reportagem, alguma pessoa que você queira que venha dar uma entrevista para nós, procure e entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e aí a gente vai fazendo essa reportagem. Você de lá, eu daqui, trazendo as principais notícias de Mafra e Rio Negro para você. Obrigado, Francesco. Obrigado.